Aham, vai tirar aqui. Entendi. Travou aqui. Deixa eu ativar o bate-papo aqui. Bom dia, vamos fazer a nossa chamadinha aí. Já vai escrevendo aí o nome de vocês, por favor. Mas depois, agora, eu estou pedindo sempre no começo e no final. Quando vocês verem lá escrito chamada, é porque eu ou Lívia nós estamos colocando lá chamada, tá bom? Então é para vocês responderem. Hoje nós iremos falar do capítulo 11, é um capítulo curto, como podemos identificar uma reação química. Quando vocês aí estão entrando, eu quero saber se alguém ficou com dúvida em misturas iônicas, em soluções iônicas ou covalentes. Alguém está com dúvida no capítulo 9 e 10, que eu posso fazer um exemplozinho aí de cada para vocês, para depois a gente começar a nossa aula. Alguém dúvida? No 9 e no 10, que foi semana passada, porque o 11 é uma matéria tranquila. Vão falando aí, turminha, interagir. O áudio está baixo? Então, vou ficar com o microfone aqui. Então, gente, quero saber se alguém tem dúvida no capítulo 9 e 10, que falavam sobre ligações iônicas ou covalentes. Posso fazer um exemplo de cada aqui para a gente relembrar, porque o capítulo 11... Continua não ouvindo, Felipe? Está muito baixo ainda? Espera aí que eu vou fechar a porta aqui para falar mais alto. Vê se agora melhorou o som. Agora sim? Show! Então, quero saber se vocês estão com dúvida em ligações iônicas ou covalentes, para a gente repetir. E ir para o capítulo 11, que é uma matéria tranquila. Ah, que bom que você está me ouvindo bem. Que bom, que bom, que bom. Então, eu vou fazer um exemplo do capítulo 9, que era ligações covalente ou molecular. Vou fazer também um exemplo de ligações iônicas, que era do capítulo 10. Rapidinho para tirar essa dúvida, ver a diferença e a gente começar a matéria. Tá bom? Rapidinho, um exemplo só de cada, é bem rápido. Capítulo 11 é um capítulo bem tranquilo. Então, vamos lembrar o que são ligações covalentes. Ligações covalentes é feita pelo compartilhamento de elétrons. Vou fazer um exemplo aqui de um compartilhamento de elétrons. São ligações. Então, ligações covalentes são ligações pelo compartilhamento de elétrons. É uma ligação entre ametal e ametal. Os ametais ficam na família do 4 ao 7. Lembra na tabela periódica lá? Eu acho que está na cor rosa de vocês. E hidrogênio e ametal. Também temos as ligações iônicas, que ela é feita pela transferência de elétrons. Já é uma ligação entre metal e ametal, ok? Vou fazer um exemplo aqui de cada para vocês. Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera aqui para ir para o quadro. Isso. Agora melhorou.
E lembrando, eu botei ele no quadro, ligação covalente. Ligação covalente feita pelo compartilhamento de elétrons. Dá uma claridade aí, mas está escrito compartilhamento. Então, vamos fazer um exemplo aí para vocês. Eu vou lembrar do CO2. Para fazer esse exercício, eu preciso da tabela periódica. O carbono está na família 4A, então quer dizer que ele tem 4 elétrons. O oxigênio está na família 6A, então ele tem 6 elétrons. Vou fazer aqui as bolinhas, tá? Que são as representações dos elétrons. Então, fiz um carbono ali com 4 elétrons e o oxigênio com 6 elétrons. Para criar estabilidade, como ambos têm 8 elétrons, eu tenho que pegar o elemento que tiver mais elétrons. Ali é o oxigênio. Ele já tem 6 elétrons. Quanto que ele precisa para chegar à regra do octeto? Lembra que a regra do octeto, eu preciso chegar à estabilidade dos gases nobres. Os gases nobres têm a camada completa com 8 elétrons, sendo que o hélio é uma exceção que somente com 2 elétrons, que é o caso do hidrogênio. Então, eu farei aqui um compartilhamento. Vai ficar com 7. E agora com outro compartilhamento. O oxigênio, ele acabou, ele já está estável. O problema agora é com o carbono, que só ficou com 6. Como é o carbono que está faltando, eu vou fazer outro oxigênio. Compartilhar aqui. E vou compartilhar aqui. Agora acabou. Pode fazer a conta que todos têm 8 aqui. Tinha 6, mais 2 aqui, 7, 8. Aqui tinha 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tinha 6, 7, 8. Ali se chama fórmula de Lewis, tá? Fórmula complementar é assim. Tá bom? Deu para relembrar? Vamos agora um exemplo de ligação iônica. E depois nós começamos a nossa matéria do capítulo 11. Vocês querem copiar? Vocês querem posso apagar ou vocês vão copiar? Hein, turma? Fala alguma coisa aí. Se eu posso apagar ou vocês irão copiar? Então, turma, já copiou? Que bom, então. Então, agora eu vou fazer um exemplo de ligação iônica.
Então, turma, ligação iônica que está escrito lá em cima, que está batendo claridade, eu vou até apagar ali para consertar. Ela é feita pela transferência de elétrons e a característica é metal e ametal. Metal, eles estão nas famílias 1, 2 e 3. Há metais na família do 4 ao 7. Então, vou fazer um exemplo aqui. Ver se melhorou. Isso, melhorou agora. Então, vou fazer um exemplo aqui. Eu inventei um exemplo ali, do Na com S. Vocês já aprenderam tabela periódica. O Na é o sódio e o S é o enxofre. O que eu tenho que fazer primeiro? Olhar na tabela periódica a família dos dois. O Na, ele está na família dos metais alcalinos. Ele é 1A. O enxofre, ele já está na família dos calcogênios. Ele está na família 6A. Então, o sódio tem um elétron e o enxofre tem 6 elétrons. Eu tenho que fazer a transferência. Quando eu faço a transferência, o metal tem que ficar sem elétron nenhum. E o ametal precisa ficar com 8 elétrons. Tá bom? Então, vamos prestar atenção aqui. Aqui tem 6, ó. Passa uma bolinha para lá, um elétron para lá. Passei um elétron para lá, eu fiz a transferência. Só que o enxofre tinha 6. Ele ganhou um, né? O sódio, na verdade, ele deu um para o enxofre. Só que ali o enxofre está completo? Não, o enxofre tinha 6, mais um ficou com 7. O que eu tenho que fazer de novo? Aqui, ó. Vou fazer outro enxofre, outro sódio. Passei essa bolinha para cá. Aqui a fórmula de Lewis. Turminha, vê se vocês lembraram aí. Então, sódio tinha um elétron, o enxofre tinha 6. Eu vou ter que fazer a transferência do elétron. A transferência já é feita pela seta. Um perde e o outro ganha elétron. Cortei as bolinhas ali. Então eu passei um elétron para o enxofre. Só que eu ainda não acabei. Porque quando eu acabei o enxofre, ele tinha 6, mais um da transferência, 7. Ele está completo. Mesmo assim, ele ganhando esse elétron, ele não ficou completo, ele ficou com 7. O que eu fiz agora? Outro sódio. Passei um elétron para o sódio. Agora eu acabei, tá? Aquela ali é a fórmula de Lewis e a fórmula molecular será Na2S. Por que Na2S? Porque aí tem 2 Na e um S. Ou senão eu faria da seguinte forma, vou explicar aqui para vocês. Então, o sódio está na família Na. Como ele está na família, o sódio, que o símbolo dele é Na, ele está na família 1A. Ele é um metal alcalino, como eu já falei para vocês.
O segundo elemento, que é um ametal, eu tenho que ver o que eu preciso para chegar a 8. Ele estava na família 6. É só pegar o 8 e diminuir de 6. 2. Como os números aqui, ó, são diferentes, eu só tenho que inverter os números, tá? Aí embaixo não tem sinal. Então, o Na2S é uma fórmula iônica. Vou chegar um pouquinho para lá. Só consertando aqui a câmera, tá? Não estou conseguindo aqui consertar, peraí. Gente, vê se alguém está com dúvida nesse capítulo, para a gente ir para o capítulo 11 agora. Foi só um resuminho aí do capítulo 9 e 10, das coisas mais importantes. Se alguém quiser copiar, copiam para a gente ir para o capítulo 11. Só estou acertando a câmera, mas dá para vocês copiarem. Alguém tem dúvida? Acho que deu para dar para relembrada, né? Gente, não esqueçam de olhar lá no YouTube. O capítulo 9 e o capítulo 10 estão corrigidos lá no YouTube, tá? Copiado? Então vamos começar o capítulo 11. Não tá torto, é a câmera que não tá querendo ficar aqui legal. Tá um pouquinho torto, mas dá para a gente entender. Então vamos começar o capítulo 11. Eu quero que vocês peguem um caderno de vocês, que eu vou fazer um resuminho do capítulo 11, tá bom? Deixa eu abaixar agora a câmera, que quando está no quadro, a gente tem que levantá-la. Vamos subir mais. Então, turma, deu para vocês relembrarem o 9 e 10. Vamos começar agora com o capítulo 11, que está na página 303. Quem quiser pegar a apostila, pode pegar, mas eu quero também que vocês peguem o caderno. Eu vou botar algumas coisinhas no quadro. Capítulo 11. Como podemos identificar uma reação química? Gente, as reações químicas, elas alteram as propriedades de algumas substâncias. Vamos falar um exemplo aí? Oxidação do ferro. O que acontece com o ferro? O ferro, ele muda de cor. Com a presença aí do oxigênio, do ar, ele está mudando de cor. Ele vai para aquela cor marrom, para uma cor laranja. O que aconteceu? Uma reação química. É a mesma coisa que o fenômeno químico. Ocorre a mudança do material das substâncias. Para ocorrer a reação, eu tenho que ter produto que vai originar em reagentes. Abaixo de novo? Tá, verdade. Eu esqueci de pegar o microfone. Ó, peguei o microfone aqui, gente. Desculpa. Vou repetir. Capítulo 11.
Está na página 303. Como podemos identificar uma reação química? Para ocorrer uma reação química, eu tenho que ter os reagentes para depois ocorrer o produto. Vou falar um exemplo clássico para vocês que vocês veem. Um prego, por exemplo, um prego, quando ele tem uma oxidação, o que acontece com ele? Vai mudar as propriedades químicas. Nós já vimos já o que são fenômenos químicos, são fenômenos que ocorrem a alteração do material. Tá? O material é totalmente mudado. O prego, como ele teve uma oxidação do oxigênio, o que aconteceu com ele? Ele mudou as propriedades. Ele de marrom, ele passará a ser alaranjado. Melhorou agora o áudio, gente? Então, evidências que mudam uma reação química. Por exemplo, mudança de cor. Mudança de cor eu vejo logo. Se eu botar uma água sanitária numa roupa, o que acontece com a roupa? Ficará toda manchada. Tá bom? Outro aqui, formação de gás. Formação de gás, eu posso reparar? Melhorou? Ok, turminha. Formação de gás. Formação de gás, eu posso lembrar de pegar aqueles comprimidos efervescentes, Eno, Sonrisal. O que vai acontecer quando eu colocar na água? Vai ocorrer ali uma reação química de um gás. Depois vem liberação de calor. Liberação de calor pode ser apenas a queima. Queima de alguns materiais, ele está mudando ali. Quando eu queimo um jornal, ele muda as propriedades. E ali está liberando um calor. E faltou a formação de um precipitado. O que é um precipitado? É algum componente que vai ficar sobrando na reação. Por exemplo, se eu fizer uma água com sal, se eu botar pouco sal, a água ali, ela vai ficar uma mistura homogênea. Mas se eu colocar muito, muito, muito sal ou muito açúcar, o que vai acontecer no final? Vai ficar uma solução precipitada. Gente, está alguém com dúvida nessa página 303? Eu posso seguir. Só são 3 páginas. Esse capítulo é bem tranquilo. Vê se alguém tem dúvida nas evidências das transformações químicas, que são 4. Mudanças de calor, formação de gás, liberação de calor e formação de precipitado. Alguém tem dúvida ou posso prosseguir? Posso prosseguir? Bora, turma, vamos falando aí. Vou botar isso no quadro, tá bom? Acho que não tem dúvida, né? Acho que eu expliquei direitinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar isso no quadro, para quem não tem apostila, ou quem quiser também copiar, que é um resumo da matéria, tá bom? Esse capítulo é rápido. Tranquilo, então vou botar no quadro, tá? Agora vocês pegam lá o caderno de vocês, por favor. Uma luzinha ali, vou botar do lado de cá. Então, capítulo 11, vou fazer um resuminho do que eu falei, tá bom? Para a gente continuar a matéria.
Turma, vão copiando isso daí para mim para a próxima página. Já falei um exemplo de cada um para vocês. Na página 204, está explicando o que eu acabei de falar, tá bom? Então, a gente vai até pular essa página que está explicando a mesma coisa que eu acabei de falar. Liberação, acabei de falar, tá? Ali só está apenas explicando a matéria. O que eu acabei de falar para vocês. Eu posso até explicar de novo. Mudanças de cor são facilmente visíveis nas reações químicas. Ela também acontece nas frutas. As frutas, quando ficam muito tempo do lado de fora, o que acontece com as frutas? Ela muda a sua cor. Outro exemplo também que eu falei, que é característico nosso, né, de botar às vezes água sanitária numa roupa, e o que aconteceu com a roupa? Mudou de cor, estragou a roupa. Ali está correndo uma reação química. Pode ser também mudanças de cor, pode ser também no cozimento dos alimentos. Quando eu cozinho certos alimentos, ele muda de cor. Outro exemplo, deixa eu pensar aqui outro exemplo. Estou pensando aqui outro exemplo. Eu falei do prego enferrujado. O prego enferrujado, ele muda de cor. Ele vai para a cor marrom para a cor alaranjado. Formação de gás. Eu falei para vocês um exemplo de formação de gás. Quando eu coloco um sonrisal ou um eno, fica aquelas bolhazinhas, tá? Num copo. Então, aquilo ali é formação de gás. Agora, um exemplo de liberação ou absorção de calor. Quando os produtos possuem mais energia que os reagentes, sabemos que essa reação, ela possui uma energia. O que acontece? Ela tem uma queima, ela ganha um calor. Por exemplo, aí, quando eu botar um açúcar numa panela, o que vai acontecer? O açúcar ali no fogo, ele vai virar um caramelo. E ali está tendo uma reação ele está absorvendo calor. Logo, ele está mudando também as características do açúcar. Também tem outro exemplo aí também de liberação de calor, gente. O álcool. Quando eu coloco o álcool na nossa pele, o que vai acontecer com o álcool? Rapidinho ele vai absorver. Rápido. Quanto mais for um álcool 70. Um álcool 70, igual nós estamos usando aí direto, o que acontece nele? Rapidinho ele evapora, rapidinho ele absorve calor. Agora, se eu pegar e colocar um álcool, por exemplo, na mão, o que vai acontecer com esse álcool se você assoprar? Aí já vai ter uma liberação de calor. Se você assoprar um álcool numa mão, você pode reparar que vai ter um aquecimento, ok? Então, essa página também, e a formação do precipitado. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. É quando fica algum composto lá no fundo, tá? Eu falei o exemplo da água e sal, mas claro que água e sal não é uma reação química, mas é só para vocês entenderem que precipitado é uma substância, é um reagente que eu vou colocar para originar um produto e vai ficar um precipitado lá no fundo. É tipo uma mistura heterogênea. Vai ficar alguma coisa depositada lá no fundo. Gente, dúvida até aí? Ou podemos continuar? Agora nós estamos na página 205, já é a última página. Representação de reações químicas.
Vê se eu posso continuar com a matéria. Falei para vocês que essa matéria é bem tranquila. Posso continuar? Pode? Então tá bom. Eu vou fazer um exemplo aqui de uma reação química no quadro. O que tiver do lado esquerdo se chama reagentes, o que tiver do lado direito é os produtos. Reagente é o que eu coloco, produto é o que eu obtive dentro da solução, tá bom? Vou fazer um exemplo aqui para vocês no quadro. Vou pegar um exemplo do próprio livro. Vou botar o número 2. Na verdade, no livro, não é o 2 mesmo, tá certo? Representando as reações químicas. É para vocês copiarem, tá? Eu vou escrever os nomes só. Deixa eu escrever mais para cá o nitrato. Então, copia essa reação aí, que é do nitrato de chumbo com o iodeto de potássio, que está originando no iodeto de chumbo 2 e nitrato de prata. Copiam aí para a gente continuar a nossa reação. Continuar aqui a reação para a gente explicar essa matéria.
Copiaram, turma, para mim continuar? Então, ali é uma reação química, como eu já havia dito, do nitrato de chumbo com iodeto de potássio. Esse membro aqui, do lado esquerdo, se chamam reagentes. E depois da seta, indica o produto. As substâncias, elas podem ter esses nomezinhos aqui embaixo. O que quer dizer esses nomes embaixo? Quer dizer se a substância está no estado sólido, líquido, gasoso ou aquoso, tá bom? Então, essa aqui, o nitrato de prata é uma solução aquosa. Já o iodeto de potássio já é uma solução sólida. O que é importante eu saber? Estou na frente. O que é importante eu saber? O estado da solução, se ela é aquosa, se ela é sólida, se ela é líquida, sempre vai estar escrito aqui embaixo, tá? Da solução. Então, agora nós iremos ver o que são reagentes. O que são reagentes? Reagentes são as substâncias que vão ocorrer a reação química, elas são misturadas, vão ocorrer a reação química e ficam antes da seta. Então, eu botei o exemplo aí do nitrato de chumbo, ele junto com o iodeto de potássio, o que ele formou? Como é que eu faço essa fórmula, gente? Por enquanto, isso aqui, se eu não me engano, é no próximo módulo. Mas se eu quisesse saber como é que faz essa fórmula, é o seguinte. Primeiro membro aqui, ó, o chumbo, com o segundo daqui, ó, do iodo. Deu o quê? Iodeto de potássio. Como é que eu faço o outro? O K, que é o potássio, com o finalzinho do NO3. Pode reparar aqui, ó, KNO3. Tá? Ah, outra coisa. Esses números aqui, ó, se chamam coeficiente. Para que servem esses números? Servem para balancear as reações. Esses números aqui servem para balancear, tá? Se vocês repararem, o iodeto e o potássio tá com 2. Então, eu tenho que ter 2 na frente das substâncias. Ok, gente? Só falta agora explicar as representações gráficas. Reagentes eu já falei, que são substâncias que reagem entre si. Dessa forma, originam os produtos. Eu já falei para vocês isso. Produtos já são substâncias que são formadas na reação e ficam no segundo membro, tá? Produtos é o iodeto de chumbo e o nitrato de prata, é o que vem depois da seta. Coeficiente são aqueles números que indicam a proporção das moléculas e eles servem para balancear as reações químicas. E agora nós iremos aprender os sinais gráficos, tá? Por exemplo, aqui tem uma seta, isso aqui é um sinal gráfico. O que essa seta indica? Indica para onde que está ocorrendo a reação. A reação está ocorrendo para o lado do produto.
Ok? Posso continuar? Só falta agora escrever os sinais gráficos só, para a gente encerrar nossa aula só. Só falta isso. Posso apagar, não posso? Então, quando tiver essa seta aqui, quando tiver aquela seta ali, depois dos reagentes, lembrando que o reagente fica no primeiro grupo, tá? Ele fica no primeiro membro. Os reagentes ficam no primeiro membro, os produtos no segundo membro. Se tiver essa seta aqui, indica que a reação ocorreu para o lado do produto. Eu tenho agora uma seta que é para ambos os lados. Quer dizer que a reação ela é dos dois sentidos. Então, turma, quando tiver uma seta indicando depois do reagente, indica o sentido da reação, que sempre vai ser para o lado dos produtos quando tiver aquela seta. Eu vou sair da frente. Se tiver uma seta para os dois lados, indica que a reação ocorre nos dois sentidos, quanto no sentido do reagente, quanto no sentido do produto. Quando tiver esse triângulozinho, quer dizer que a reação ela foi aquecida. Então, se a seta estiver para baixo, igual estava na outra reação, o que aconteceu? Indica que ela houve um precipitado. Ficou alguma mistura heterogênea sobrando ali na substância. Sobrando ali na reação química. Gente, ali está escrito, indica que houve formação de gás. Tá? Quando a seta é para cima, indica que houve formação de gás. Turminha, a matéria só é essa.
bem tranquila, tá? Eu tenho, se eu ver, então, uma reação química, que eu olhar essa seta aqui, indica que ela teve um sentido da reação. A reação está indo para o produto ou para o reagente. Claro que ela só irá para o produto, porque o produto ele fica no segundo membro e o primeiro membro fica os reagentes. Já se tiver essa seta que indica que houve nos dois sentidos, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Se tiver na seta, vamos fazer na chamada aí. Se tiver naquela seta não, se tiver aquele triângulozinho ali, ele teve o quê? A substância ela foi aquecida. Ela teve um aquecimento para ocorrer a reação química. Tem certas substâncias que não precisa ter aquecimento, mas algumas sim, para que ela ocorra. Falei o exemplo para vocês de um açúcar queimado. Se a seta tiver para baixo, indica que houve um precipitado. O que é um precipitado que eu falei? Como sal. O sal, quando fica depositado lá no fundo, está havendo um precipitado. E a seta para cima, que indica que houve uma formação de gás. Turma, matéria tranquila, né? Alguém ficou com dúvida aí? Vão escrevendo aí o nome de vocês. Vê se alguém ficou com dúvida nessa matéria. Essa matéria é somente isso mesmo, são 3 folhinhas só. Eu quero que vocês façam para casa a página 206 e a 207, que na próxima aula não, eu vou corrigir no YouTube, tá? Vou corrigir o capítulo 11 no YouTube e depois vocês olham lá. Vou botar aqui a câmera um pouquinho para mim. Isso, vão escrevendo aí o nome de vocês para mim anotar. Galerinha, dúvida na matéria ou não? Acho que a matéria hoje foi mais tranquila. Alguém está com dúvida? Então, é o começo das reações químicas. O que nós aprendemos aqui? O que são reagentes, fica no primeiro membro. O que são produtos, segundo membro. Tá? Aqueles numerozinhos da frente das reações são chamados de quê? Coeficientes. Para que eles servem? Para balancear a reação. Tá? Eu acho que não tem dúvida não que essa matéria foi tranquila. O que eu mais posso falar? Aquele triângulozinho indica o quê? Aquecimento da matéria. São substâncias que precisam ser aquecidas. Tá bom? Então, eu vou encerrar a nossa live aqui. Ninguém está com dúvida? Todo mundo já colocou o seu nome? Luane, espera um pouco que eu estou na aula. Então, turma, posso encerrar? Dúvida? Já falei que existe na reação 2 tipos de seta. A seta comum é que ocorreu reação para aquele lado, claro, para o produto. Se tiver uma seta de ambos os lados, quer dizer que ela ocorre tanto para os reagentes quanto para os produtos. Deixa eu ver o que eu também mais falei hoje. Falei que quando a seta para baixo, houve um precipitado. Quando a seta é para cima, houve uma formação de gás. Disse também que existe 4 evidências de formação química, que são mudanças de cor, que eu já falei para vocês no exemplo clássico, quando eu uso cloro numa roupa. Formação de gás, eu também falei um exemplo para vocês, que é quando eu coloco um eno numa água, tem aquelas bolhas ali ocorrendo. Formação do precipitado, eu dei um exemplo clássico, que é da água e sal, mas ele não é um reagente, ele não é uma reação química água e sal, tá? Eu só disse para vocês saberem o que é precipitado, é algum elemento químico que sobrou lá no fundo da reação. E liberação e absorção de calor, eu falei para vocês também um exemplo do álcool. O álcool na nossa pele, ele absorve rápido, e se a gente assoprar um álcool que está na nossa pele, vai ter um aquecimento. Então, turminha, beijo para vocês, até a próxima, fico com Deus e se cuidem, tá bom?
Beijo, beijo, beijo.